ever wonder, how did we get so far? Fearless of the ocean, guided by the stars, as long as we let our heart lead the way there. The future stars to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, our best will show. Would you like to know the answers without learning anything? Wait to get us nowhere, but getting better is my thing. As long as we let our heart lead the way there, and fear to start to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, our best will show. Wherever you go, the question will follow. Together we grow, a greater tomorrow. As long as we let our heart lead the way there, the future starts to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, our best will show. We let our heart lead the way there. The future starts to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, our best will show. As long as we let our heart lead the way. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um webinar promovido pela COD. Eu sou o Cássio Shimura, sou o CEO da COD. No encontro de hoje, vamos falar sobre um tema bem importante, bem relevante, e que impacta diretamente a definição de estratégia das empresas e a vida das pessoas, que é a macroeconomia e todos os cenários e possibilidades para 2022. Para isso, hoje aqui contamos com a presença de convidados de peso, como a Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE da FGV, e Otávio Costa, sócio e gerente de portfólio da Crescat Capital. Eles farão uma breve apresentação e, em seguida, abriremos para discussão e perguntas. Então, caso você queira tirar dúvidas, mande perguntas e nós vamos ficar conversando aqui, ok? Perfeito, começando aqui meu vídeo. Compartilhar uma apresentação em um segundo. Vocês conseguem enxergar aí? Todo mundo consegue ver? Vamos lá, então. O Otávio Costa agora vai começar falando
um pouco sobre a economia macro-americana. O Otávio, conhecido como Tavi nos Estados Unidos, eu comentei, ele é sócio-gerente da Crest Capital e está na empresa desde 2013. Ele construiu o modelo macro da Crescat, que identifica o estágio atual do ciclo econômico dos Estados Unidos, por meio de uma combinação de 16 fatores. Sua pesquisa foi publicada em veículos financeiros como Bloomberg, The Wall Street Journal, CNN, Financial Post, The Globe and Mail, Real Vision e Reuters. Tavi é natural de São Paulo, Brasil, fala português, espanhol, inglês. Tavi é um craque. Ele se formou na Lindenwood University, em St. Louis, é graduado em administração de empresas, com ênfase em finanças. E também joga tênis. Jogou na primeira divisão da NCAA. E, enfim, Otávio, seja bem-vindo à nossa live e boa apresentação. Muito obrigado. Vocês conseguem me escutar perfeitamente e enxergar a minha apresentação? Tudo certo? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre um gráfico que eu acho que talvez seja o gráfico mais relevante que a gente tem hoje no mercado financeiro. Na minha opinião, um problema, né? Um desequilíbrio no mercado, que seria essa proporção entre commodities e o mercado acionário aqui nos Estados Unidos e global. E essa proporção está numa baixa histórica de próximo de 50 anos, né? Ela explica muito da história que está acontecendo hoje no mercado, que seria a supervaloração de empresas aqui nos Estados Unidos, principalmente. Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma falta de investimentos em recursos naturais, né? Que acaba, no entanto, impactando o mercado de commodities também. Então, as commodities estão extremamente baratas com relação ao mercado acionário. Então, é por aí que começa né, a apresentação. E como você pode ver em outros períodos da história, quando a gente chegou a níveis similares, a gente viu, na verdade, um período em que o mercado de commodities, na verdade, performou melhor do que o mercado de ações aqui dos Estados Unidos, principalmente. Existem 3 pilares. Eu acho que a gente está passando por uma mudança de regime macroeconômica aqui nos Estados Unidos e principalmente em países desenvolvidos, e eu acho que isso tem muito a ver com 3 pilares inflacionários que a gente enxerga aqui nesse mercado. Bom, um deles tem sido essa mudança, né, da população, principalmente classe baixa aqui nos Estados Unidos. A riqueza delas aumentou de um nível que a gente nunca viu na história, né? Comparado, por exemplo, com após a crise de 2008, quando a riqueza da população mais pobre aqui dos Estados Unidos chegou a cair próximo de 84%, dessa vez a gente está vendo o maior aumento da história, né? Isso não é um crescimento orgânico, isso na verdade tem sido criado por uma transferência de riqueza do governo americano para a população, com um foco muito grande em desigualdade social. Isso vai ter um impacto inflacionário, na minha opinião. O brasileiro sabe muito bem, né, porque já viu esse tipo de política, né, com foco. Isso eu não estou querendo nem comentar na parte sendo positivo ou negativo com relação à minha opinião política. Isso apenas, estatisticamente, quando você dá mais dinheiro para a população mais pobre, eles tendem a gastar mais do que a população mais rica. Isso não quer dizer que esse crescimento de riqueza da população pobre aqui nos Estados Unidos esteja acontecendo ao nível em que a parte rica da população também não esteja se beneficiando. Se você olha nesse gráfico, a gente está vendo a quantidade de ativos financeiros entre essa barra vermelha, entre a parte da população rica, né, ou de classe alta, e a população de classe baixa, ou seja, 15 vezes é a diferença, né, de ativos financeiros que a população aqui dos Estados Unidos de classe alta tem no seu portfólio com relação à população mais pobre aqui dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha os fundamentos, né, em geral, então, sem dúvida tem um problema de desigualdade social que o governo está colocando como foco, na minha opinião, e vai continuar fazendo isso. Então, os fundamentos do consumidor, na minha opinião,
se você olhar o balanço, né, endividamento com relação à renda, ou o quanto que eles estão pagando, né, para servir a sua dívida, você vê aqui que a gente está em baixas de mais de uma década, ou seja, os fundamentos do consumidor, na verdade, estão melhores. Mais uma vez, eu quero enfatizar que isso não é uma melhora orgânica, isso foi, na verdade, né, uma mudança que ocorreu, dado o estímulo fiscal que a gente viu, do nível que a gente viu, principalmente pelo governo americano. Se a gente entrar para o segundo pilar é a parte do custo, né? O custo o custo de materiais, ou também o custo de mão de obra. E quando a gente enxerga aqui também, analisa a parte de salários com relação ao número de pessoas empregadas aqui nos Estados Unidos, primeiro que você pode notar nesse gráfico, que tem uma história desde 1960, a gente teve um crescimento secular durante os anos 60 até o fim dos anos 70, que foi um período inflacionário aqui, né? Depois a gente passou dos anos 80 até o final até próximo de 2018, ou algo do tipo, a gente viu essa queda secular, né, de crescimento de salários aqui nos Estados Unidos. A gente acha que isso agora está mudando. E essa mudança é algo que acaba infiltrando dentro do sistema econômico de qualquer país e acaba gerando um problema inflacionário. Então, a gente está vendo, né, na verdade, um aumento em salários mínimos aqui nos Estados Unidos. A gente está vendo, principalmente na parte mais uma vez, a classe baixa vem aumentando extremamente, até mesmo salários em Wall Street, ou seja, entre várias partes da economia, a gente está vendo, em geral, salários aumentando com relação à população. E isso, eu acho muito difícil a gente reverter essa mudança. Um outro enorme problema que, para a gente, acabou vendo isso como uma solução, ou talvez uma oportunidade imensa, talvez a maior oportunidade que eu já vi na minha vida. A gente está vendo aqui a parte o ciclo de gastos de investimentos de produtores de commodities, que vem caindo, na verdade, a níveis que a gente não vê há muito tempo. Então, aproximadamente, você pode ver uma queda de 34%, né, de investimento feito pelos produtores de commodities. Esses são os maiores produtores de commodities do mundo, né, por sinal, é um modelo que eu criei. Se você olhar o próximo gráfico, a gente está olhando apenas a parte de petróleo e combustíveis, né, aqui dos Estados Unidos. Também, né, em partes historicamente baixas, como você pode ver. E isso está gerando um problema de falta de infraestrutura dentro de recursos naturais, onde a gente viu um longo período de investimentos entrando na parte de mercado de tecnologia e acabou esquecendo de uma parte do mercado que seria necessidades básicas, né, principalmente a parte de commodities. Então, né, o terceiro pilar que eu gostaria de comentar tem sido essa imprudência, né, fiscal e monetária que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos há um tempo já. Então, quando a gente olha e agrega a parte fiscal, né, a conta fiscal dos Estados Unidos, junto com a conta corrente, com relação ao PIB, ou seja, o que eles importam e exportam e quanto que o governo vem gastando, quanto recebe também de renda, a gente está vendo das piores proporções, até mesmo 3 pontos percentuais abaixo do que a gente viu no pior momento da crise de 2008. Então, isso acaba forçando, né, um aumento de endividamento aqui nos Estados Unidos e acaba forçando o Banco Central na verdade, ser o grande comprador desse tesouro nacional americano ao longo prazo. Isso cria, na nossa opinião, um sistema, um problema inflacionário, né, que vai ser gerado nos próximos anos, na nossa opinião. Então, quando você olha outros períodos da história que a gente passou por um regime parecido ou similar, foi na década de 1910, na década de 1970, e talvez algumas pessoas gostam de falar de 1940, né, também, como foi aquele período da guerra, Segunda Guerra Mundial. Todos esses períodos que a gente viu, na verdade, foi que a taxa de juros real, né, ou seja, menos a taxa nominal menos inflação, ela estava em níveis negativos durante essas 3 décadas. Outra né, tendência que a gente viu foi que o mercado de commodities, na verdade, performou muito bem com relação ao mercado acionário. Como você pode ver aqui nesse gráfico, no primeiro painel, tem apenas, né, a Dow Jones, né, ou seja, o mercado aqui, um índice de mercado acionário aqui dos Estados Unidos. Você pode ver aqui que, na verdade, o retorno em termos reais, na verdade, foi negativo durante aqueles dois períodos, dos anos 70 e 1910.
Os anos 40 eu não coloquei ali porque, na verdade, a média do crescimento de inflação não foi no mesmo nível que a gente viu nos anos 70, em 1910. Então, isso acaba mostrando para a gente essa oportunidade de compra dentro de ativos tangíveis, né? Esse é um momento que, para qualquer investidor, na nossa opinião, esse é um período que você deveria enfatizar e priorizar, né, investimentos em ativos tangíveis. Que seriam ativos tangíveis? Na nossa opinião, seriam propriedades que tenham minérios, ou a parte de exploração, desenvolvimento e produção de projetos com commodities. Então, a gente está extremamente otimista nessa parte do mercado, a gente, há um tempo já, uns 2 anos aproximadamente, que a gente vem investindo nesse lado. Quais são as partes de risco do mercado? Né? A parte de risco do mercado tem sido a valoração do mercado acionário, sem dúvida. Se você olhar a parte, né, cíclica, né, ajustada dos ganhos, né, e com relação aos preços das empresas hoje, né, a gente está vendo uma nos momentos mais caros da história. Né? Então, o que justifica isso tem sido a baixa taxa de juros e até mesmo a inflação, né, o custo de capital estando tão baixo. Outra que a gente acha que isso pode mudar. Uma outra maneira que você pode enxergar isso são nas ações de crescimento contra as ações de valor. Então, se você olha o preço das ações de crescimento com relação às ações de valor, ou seja, as ações financeiras ou até mesmo na parte de petróleo, entre outros, elas estão extremamente caras com relação a essas ações de valor a níveis que a gente só viu durante a bolha de 2000. Então, sem dúvida, a gente tem né, uma lista de problemas dentro do mercado acionário e uma oportunidade imensa dentro do mercado de commodities, na nossa opinião. Lembra do primeiro gráfico que a gente está naquela baixa daqueles dois, dessa proporção desses dois mercados. Hoje, se a gente olhar as empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos, né, eu estou focando nos Estados Unidos na maioria dos meus gráficos, você pode ver que o fluxo de capital, né, a renda de fluxo de capital dessas empresas, quando você tira a inflação, a força inflacionária, o crescimento inflacionário, na verdade, está em níveis negativos, que a gente só viu, na verdade, está abaixo do nível que a gente viu durante um pouco antes da bolha, do estouro da bolha de 2000. É óbvio que eu não estou querendo assustar ninguém. Mais uma vez, eu acho que existem oportunidades nas duas partes do mercado. Só estou mostrando um pouco do risco que existe. A China, acho que eu vou tocar depois, mais tarde, na China, mas brevemente você pode ver aqui o mercado chinês, principalmente aqui nesse índice, na verdade é da Ásia, mas o peso é muito grande, na verdade, na parte acionária do mercado chinês, com relação ao resto do mercado no mundo, e a gente está vendo essa divergência. Então, né, a gente está com um pouco de medo que, na verdade, a linha branca deve seguir a linha vermelha. Essa é a ideia desse gráfico. Né? A gente está um pouco com receio que o grande motor da economia global, sendo a China, está começando realmente a ter problemas que pode, sim, respingar aqui para outros problemas aqui nos Estados Unidos, principalmente. Uma das oportunidades mais interessantes que eu acho que a gente está vendo hoje tem sido o preço, bom, esse efeito dominó, né? Já estou quase acabando minha apresentação, mas esse efeito dominó que a gente está vendo entre o mercado de commodities. Primeiro a gente viu o preço de madeira aqui nos Estados Unidos subir muito, depois a gente viu o preço de coisas como a parte de energia, né? Petróleo, até mesmo combustíveis aqui nos Estados Unidos e outras partes do mundo. Depois a gente viu a parte do carvão subindo bastante, o zinco, e agora a gente está vendo o preço da amônia subir. Então, se você enxerga isso, né, de uma forma mais ampla, parece que a gente está vendo um efeito dominó, né? Cada hora é uma commodity que começa a estourar para cima. A gente acredita que a próxima que deve subir e que não está precificado na volatilidade implícita das alternativas de investimento dentro de produtos agrícolas ou commodities agrícolas, na verdade, é uma das oportunidades que a gente está vendo de compra, né, nos próximos anos. Dentro das oportunidades que a gente enxerga que são as mais interessantes, tem sido na parte de ouro e prata, principalmente exploração. Né? Todo o mercado a gente, na verdade, viu pouquíssimo investimento dentro desse mercado, a gente não vê uma descoberta grande de ouro e prata nos últimos 3, 4 anos, ou seja, a gente está passando por um período de falta de descobertas, escassez desse tipo de materiais, isso também dentro do mercado de metais de base. E eu acho que falta um pouco de conhecimento dentro dos políticos, principalmente,
de entender a complexidade e o tempo que leva, e a quantidade de capital que leva para você desenvolver uma mina de ouro, explorar, desenvolver e começar a produzir, para daí conseguir levar esse minério para ser utilizado na economia. E isso demora, né, com muita sorte, você consegue, de exploração para produção, você demora próximo de 10 anos. Isso sem o governo entrar no meio. Então, assim, falta um pouco dessa ideia dentro de um cenário que a gente está vendo uma revolução verde, né? Uma ideia de eletrificação global, que eu acho que vai continuar e que deve forçar uma demanda maior ainda dentro de metais de base. Estou quase acabando aqui. Então, você está vendo, começando a ver que principalmente a parte de lucratividade dentro das empresas de mineradoras de ouro e prata, 73% dessas mineradoras, na verdade, têm lucro em relação ao seu fluxo de caixa. Então, algo que a gente nunca viu na história, como você consegue ver nesse gráfico. Aqui estão as descobertas de ouro, então você consegue ver aqui na linha azul, que a gente viu nenhuma descoberta de ouro nos últimos 3, 4 anos. A curva amarela, na verdade, é apenas o número de reservas de ouro que a gente tem no mundo hoje. E aqui a gente vê um gráfico muito interessante, na minha opinião, que acaba agregando global, né? O mercado todo de metais preciosos, a indústria inteira, próximo de 580 bilhões, né? Com relação à Apple, né? Só para dar uma diferença enorme, 4 vezes, a Apple é 4 vezes maior que a indústria inteira de metais preciosos. Olha, eu não estou apenas escolhendo metais preciosos. Se você olhar o mercado de urânio, se você olhar o mercado de petróleo, se você olhar o mercado de metais de base em geral, ou até mesmo agrícola, você vai provavelmente ver ainda uma divergência ainda maior. Então, isso é muito importante, eu acho, que a gente começar a perceber que, na nossa opinião, a alocação de capital vai começar a mudar um pouco em direção a esse mercado de commodities. Bom, acho que deu para entender um pouco do que é um pouco da minha apresentação hoje, e eu vou responder perguntas depois. Então, deixo para a Silvia fazer a apresentação dela agora. Muito obrigado, Otávio. Se puder tirar a apresentação da tela. Muito obrigado, Otávio. Agora eu chamo aqui a Silvia Matos. Silvia é coordenadora do Boletim Macro IBRE, responsável pela elaboração dos cenários macroeconômicos do Instituto. É professora do mestrado profissional em Economia da FGV desde 2004. Foi economista do Departamento de Pesquisa do Banco BBM de 2005 a 2008. 2009 e 2010 foi coordenadora do Núcleo de Soluções da Superintendência de Clientes Institucionais do FGV IBRE, atuando na área de projeções econômicas e análise setoriais. Possui publicações nas áreas de macroeconomia e crescimento econômico. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestre e doutora em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV. Eleita economista-chefe em 2019 pela Ordem de Economistas do Brasil. Parabéns, Silvia. Seja bem-vinda à live da COD. Bom, boa tarde a todos, né? Boa noite já, né? É um prazer participar desse evento, Cássio, obrigado pelo convite. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação com vocês, espera só um momentinho. Vocês estão visualizando? Sim. Sim. Perfeito. Bom, eu vou tentar aqui, em breve, né, fazer um resumo sobre o cenário brasileiro, muito interessante, né, ouvir o Otávio, e é um pouco diferente, né, em relação ao momento que nós estamos vivendo no Brasil, mas, ao mesmo tempo, tem desdobramentos importantes, né, eu acho que toda a fala anterior foi muito importante para mostrar, né, que apesar de notícias negativas, né, que eu vou passar no sentido agregado da economia brasileira, há muitas oportunidades, sim. E esse é um momento, né, com muita incerteza no mercado, né, não só doméstico, questões domésticas, mas também há questões internacionais relevantes que depois a gente pode mapear riscos, principalmente para 22, né? Sem dúvida, né, o Brasil passou por um período, né, de uma recuperação econômica, mas a gente já tinha, né, alertado sobre essa heterogeneidade entre setores, trabalhadores,
né? E essa pandemia deixaria cicatrizes, né? Um impacto importante e um peso importante na política pública, né? Infelizmente, o Brasil sempre tem uma dificuldade, né, em tentar antecipar os problemas, né, em relação não só à pandemia, mas também os desdobramentos da pandemia, né, em relação ao mercado de trabalho, pressões por mais políticas sociais. Isso é um fator não só brasileiro, mas internacional, né? Nós vimos para os Estados Unidos, né, a avalanche de recursos, né, direcionados para os mais pobres, né? Então isso haveria realmente uma necessidade de pelo menos alguma manutenção de renda, claro, nada similar ao patamar americano, e a dificuldade em conseguir espaço no orçamento público para essas políticas sociais que são realmente, né, eu vou mostrar para vocês, necessárias, de qualquer forma gerou esse conflito distributivo, se acirra, e infelizmente, né, no momento que a gente vive, as soluções não são as melhores possíveis, né? Claro que sempre é possível alguma solução, né, de acomodar o orçamento, no orçamento, né, um espaço para mais políticas sociais, mas você, infelizmente, tem que tomar decisões que são dolorosas e difíceis do ponto de vista político, né? A gente sabe que não é tão trivial fazer isso no Brasil, e é o que a gente está vivendo um pouco agora, né? Mas, sem dúvida, a gente já esperava, né, uma desaceleração da economia. Eu acho que esse é um fator importante, porque haveria, né, houve realmente um crescimento muito acelerado por conta dessas transferências de renda para o momento da pandemia. Então, setores da indústria e do varejo foram realmente muito beneficiados, mas haveria uma perda de fôlego, e seria agora, né, o protagonismo do setor de serviços. E o que aconteceu, né, infelizmente, tivemos mais choques internacionais em termos inflacionários, e nós amplificamos esse choque internacional, e nós tivemos, né, um processo inflacionário ainda mais severo por questões externas e questões domésticas. Isso, sem dúvida, afeta muito mais o setor de bens, né, tem problemas de falta de insumos, então há uma desaceleração mais pronunciada desse segmento do que seria o natural do processo de normalização da economia, né, na volta de serviços, mas de qualquer forma, a gente tem uma normalização do setor de serviços, né, que está ocorrendo, né, nos últimos trimestres. Terceiro trimestre, que o dado vai sair amanhã do PIB, a gente vai ver essa composição, né, heterogênea entre serviços indo bem e indústria, né, já sendo um dado mais negativo, e o quarto tri deve ser algo nessa linha também. Mas, de qualquer forma, né, os efeitos inflacionários, a necessidade de subjuros por todos esses choques, né, que vivemos, faz com que a situação de 22 acaba sendo mais, enfim, penalizada, e os PIB ciclo, que a gente fala, aquele PIB, aquelas atividades que estão mais relacionadas com o ciclo econômico, devem ter alguma contração no ano que vem. Mas eu não tenho uma visão negativa do PIB em geral, né? Agentes de mercado já tem números negativos. Eu acho que um dos aspectos que eu gostaria de, né, destacar aqui nessa apresentação, nessas falas iniciais, é que há setores, né, que ainda têm um potencial de crescimento, há setores que ainda estão normalizando, né? E tem setores, né, por exemplo, a própria agropecuária ou setores relacionados a commodities que podem se beneficiar, né? Então, acho que esse é um fato que acaba sendo meio independente da política monetária. E o Brasil, né, nós tivemos realmente um resultado bom do setor da agropecuária. Isso dá, né, não só a agropecuária, mas todo o agronegócio, ele representa mais ou menos 1/4 da economia brasileira. Então, há um fator importante, né, que segura, digamos assim, o resultado de 22. Mas aqueles segmentos que estão mais relacionados com emprego e renda, né, realmente podem ser mais prejudicados mesmo, pelo momento que a gente está vivendo. Com certeza, né, que eu tenho vários dados mostrando a situação, né, dessa heterogeneidade setorial. Nós temos indicadores, né, dentro do IBRE nós produzimos diversos indicadores setoriais, e é muito interessante, há uma amplitude, né, de informações sobre cada setor, aberturas, né, dentro de cada setor. A gente observa uma heterogeneidade muito grande, né, em particular, por exemplo, no setor de serviços, a gente observa ainda setores mostrando um resultado ainda favorável, né? Então há uma heterogeneidade muito grande. Então é importante também na hora, né, de avaliar os diversos setores, né, o número agregado diz muito pouco sobre, né, o que de fato está ocorrendo entre os setores, né, na economia, né, nos setores, nos diversos setores da economia brasileira. E eu digo também, aqui eu não trouxe gráficos, mas também até do ponto de vista regional, né? O Brasil tem uma heterogeneidade muito grande de diversos movimentos que estão ocorrendo. Com certeza regiões que, né, que possuem, né, uma relação mais forte com o agronegócio são beneficiados, né? Então a gente viu, por exemplo, nos últimos, né, nesse período, né, não só a região do centro-oeste, mas a própria região do sul do país também sendo beneficiada. Claro, também sofre impactos, quando a gente teve o impacto da crise hídrica, sofre em alguns segmentos, em alguns setores. Então, há uma heterogeneidade não só setorial, mas também regional, que é importante ser mapeada. E algo que talvez nessas nossas análises fica muito premente é a má avaliação do consumidor, né, no Brasil. E um fator importante, né, que mesmo com essa recuperação
pós a crise de 15 e 16, houve, né, uma visão ainda muito negativa dos consumidores, né? E dentro da classe de consumidores, aqui eu tenho um gráfico da sondagem da empresarial e do consumidor, a gente observa que é um descolamento entre as duas avaliações desde o período, né, da recessão que o Brasil passou. E também durante a pandemia, porque o que aconteceu, né? Você realmente teve um impacto muito grande, né, em mercado de trabalho e tivemos também efeitos inflacionários importantes. Mas eu gostaria também de mencionar que esse choque nas famílias brasileiras não é homogêneo. Eu tenho esses dados históricos, mas eu não coloquei no gráfico. Havia realmente uma certa sincronia entre a avaliação da situação atual entre as diversas classes de renda. E é muito interessante notar que desde a crise de 2015 você tem um descolamento maior entre as classes menos favorecidas e as mais favorecidas. E a recuperação da confiança, isso é muito importante. Eu vou mostrar algumas informações adicionais que mostram essa heterogeneidade entre tipos, né, entre faixas de renda diferentes, né? Então, essa pandemia, ela é muito desigual e ela amplifica, né, essa desigualdade entre famílias, entre trabalhadores e entre setores, né? Mas, sem dúvida, o que vivemos agora é uma necessidade de mais subida de juros. Já estamos falando de uma inflação já acima, né, de 10% em 21, chegando já no topo da meta, né, do topo da banda lá da meta, né, de que é 5%. Nós já temos previsões dessa ordem de magnitude e isso faz uma necessidade de subida de juros mais do que talvez previsto inicialmente, né? E o momento que a gente está vivendo com uma maior desvalorização cambial, que eu vou mostrar para vocês, isso é importante, né? Isso é um fator adicional. Mas antes de mostrar isso, eu gostaria também de mencionar que algo que também nos preocupa bastante e que indicadores do IBRE conseguem mapear esse cenário que estamos vivendo, é um indicador denominado incerteza econômica. Nós produzimos esse indicador, é comparável, tá, com outros indicadores internacionais, e, enfim, é claro que a pandemia foi um período, né, de aumento de incerteza no mundo e aqui também, mas o que aconteceu no Brasil foi que houve uma retomada, um aumento, né, da incerteza maior do que a gente observou em outros países. E um fato que merece atenção nesse gráfico à direita é que fatores, né, políticos e fiscais acabam sendo dois componentes importantes nessa visão mais negativa sobre o que está permeando a incerteza na economia. E como a gente traduz essa incerteza, né? Um fator, né, importante é a taxa de câmbio, né? E isso leva a mais risco país, ou seja, de alguma forma, o nosso risco país, ele tem sido, né, ele tem se mostrado ao longo, né, de 21 sistematicamente acima da média de emergentes, né? Então é como se a gente estivesse jogando contra, né? O mundo, passamos aí até momentos, né, no início do ano muito favoráveis, né, e em alguns momentos, e mesmo assim a nossa taxa de câmbio ficou mais depreciada. E por quê? Porque o nosso risco país, controlado por outros, né, fatores externos, né, e fatores comuns a todos os emergentes, ele se mostrou mais intenso. E como a gente consegue explicar esses picos de piora, né, de diferencial de risco? É a parte fiscal, né? Momentos que você tem um estresse fiscal, como nós tivemos na PEC emergencial, né? E novamente agora, com toda a discussão, né, de tentativas, né? E no fundo conseguimos, né, conseguir achar espaços para burlar o teto de gastos, você observa rapidamente isso em fatores de risco, que se transmitem, é claro, em uma taxa de câmbio mais desvalorizada e mais inflação. E aqui abrindo em termos inflacionários, com certeza os bens tradables é o que realmente estão, né, bens, né, e estão sofrendo muito mais, né, o impacto inflacionário por conta desse mecanismo, né, desse repasse cambial, e nós temos também administrados crescendo fortemente. É claro que tem, além, né, de todos esses fatores que eu mencionei, temos também a abertura da economia que faz com que a inflação de serviços volte, que seria natural, como ocorreu em todos os países, e nós temos aqui a questão da energia, que realmente virou um gargalo, né, e no momento atual a gente consegue escapar de um racionamento, mas infelizmente as tarifas elevadas têm impacto na renda, têm impacto na produção, e isso mostra um gargalo de oferta que, na nossa visão, isso pode ser realmente superado, porque há inúmeras oportunidades aí de investimentos, né, em outros tipos de energia, e o Brasil tem um potencial muito grande, né, e a gente espera que isso seja superado, porque realmente há uma necessidade de superação desse gargalo de oferta, né? Quer dizer, se a gente estivesse crescendo muito, né, se eu estivesse passando aqui notícias muito positivas para vocês, talvez eu estaria falando de racionamento de energia. Então,
o motivo de uma desaceleração econômica ajuda também a fugir um pouco do radar, a melhora do clima faz com que essa combinação, né, de desaceleração econômica e clima mais favorável, a questão do racionamento sai do radar, mas o impacto dos preços mais elevados na economia continuam, tá? Esse é um ponto importante. E isso tem impacto, né? Toda essa subida de juros para controlar a inflação tem impactos, né, no mercado de crédito, que a gente pode detalhar depois, mas sem dúvida, ainda os indicadores de crédito são favoráveis para as famílias, mas as famílias estão muito endividadas como proporção da renda, né? E um fato que me preocupa bastante é que quando a gente olha em termos de renda, esse é um fator que é limitador, né? Nós temos, né, no momento, revisões de dados de mercado de trabalho, mas esses dados mostram que você até conseguiu um pouco mais de emprego, né? A PNAD foi revista, mas é interessante notar que a renda média do trabalhador não cresceu, né? E isso faz com que você tenha redução do poder de compra das famílias e o consumo acaba sendo prejudicado. Então, temos renda, mas, enfim, a renda crescendo pouco e, ao mesmo tempo, temos inflação mais elevada, né, e as condições de crédito mais, digamos, desfavoráveis. Isso faz com que o PIB cresça muito pouco, né, apesar desses fatores exógenos, que eu poderia dizer, a própria normalização da economia, segmentos que devem crescer ainda ao longo do ano, né, o ano que vem, como eu falei, eu tenho aqui vários dados mostrando essas informações, o PIB como um todo, o PIB agregado deve crescer muito pouco, né, a gente tem aí uma tendência de crescimento que já era abaixo nessa linha azul, né, uma tendência de crescimento da economia brasileira que, infelizmente, né, a gente saiu da recessão ainda com vários, né, obstáculos por uma aceleração maior do crescimento, e agora a gente está, né, tendo um momento que 22, infelizmente, vai ser um ano muito ruim, né, a despeito, né, da possibilidade, né, de poder ter um crescimento maior por conta, pelo menos, de superação da pandemia, mas, infelizmente, outros fatores torna o cenário um pouco mais desafiador. Aqui tenho todos os números, tá? Não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que mostrar que há setores que são mais prejudicados em 22, e aí a indústria, na nossa avaliação, é um setor que vai continuar sendo prejudicado no Brasil, mas, por outro lado, segmentos de serviços e a agropecuária devem ter um bom desempenho. Então, é muito heterogêneo. Então, olhar o dado agregado não necessariamente representa toda a economia brasileira. Então, acho que essa é uma mensagem que eu gostaria aqui de reforçar a todo momento. A gente tem que olhar os dados mais desagregados para o Brasil. E isso vale também na avaliação, né, do mercado de trabalho, das famílias brasileiras. Eu dei uma visão geral mais negativa, mas eu já mencionei que as famílias, né, de mais alta renda são mais protegidas. E não é só isso, né? O que explica, talvez, né, esse evento é que, novamente, né, os trabalhadores sofreram de uma maneira muito desigual. Os informais, que são os mais desqualificados, os mais vulneráveis, eles sofreram mais com a pandemia. E isso ocorre, é muito interessante que mesmo entre os informais, né, se um informal, mas é um informal que tem uma escolaridade elevada, ou seja, tem um superior completo, houve até aumento do emprego no ano de uma pandemia, ou seja, educação importa e muito. Educação diz muito sobre a capacidade desse trabalhador de se reinventar, se requalificar e poder, até num cenário de uma informalidade, né, ele conseguir um ganho de renda, porque ele consegue realmente estar no mercado de trabalho. Então, realmente no Brasil, né, a questão do capital humano é tão premente, é uma desigualdade tão grande entre trabalhadores, que esses dados agregados são muito negativos, porque a gente tem uma massa muito grande de trabalhadores pouco qualificados. Mas nós temos realmente trabalhadores com alta qualificação, né, média qualificação, e esses trabalhadores não foram prejudicados pela pandemia, né? Eu acho que esse é um fator relevante e difícil, né, de ser mapeado pelos dados agregados. E por quê, né? O que explica isso? Essa pandemia, como aconteceu em todos os outros países, esse é um gráfico que mostra quais setores que foram afetados pela produtividade, ou seja, essa é uma pandemia que afeta os setores de baixíssima produtividade. Então, setores que têm baixa produtividade, com exceção da agropecuária, né, que foi muito valorizada, né, pela questão das commodities, apesar do dado agregado no Brasil mostrar uma baixa produtividade, é claro que a gente tem setores, né, dentro da agropecuária muito, né, com uma produtividade muito elevada, mas no agregado ainda a gente tem
comparativamente uma produtividade mais baixa, comparado, por exemplo, setores de serviços modernos que nós falamos, o impacto é completamente diferente, ou seja, setores de alta produtividade, intensivos em tecnologia, intensivos em capital humano, não foram afetados, foram beneficiados pela pandemia, né? Então, esse processo dessa heterogeneidade setorial e da forma como ela afetou os diferentes setores, mostra, enfim, como estamos, né, e a dificuldade, né, de fazer com que esses setores de baixa produtividade, né, consigam ter ganhos, né, e melhorias. Existe um espaço enorme no Brasil para ganhos de produtividade, né? Esse é um dos temas mais estudados dentro do IBRA, além dos dados de conjuntura. Nós temos o Observatório da Produtividade Regis Bonelli, e eu acho que esse é um dos temas mais importantes do Brasil, além das questões conjunturais de curto prazo, nós temos que olhar no médio e longo prazo. Existe um espaço enorme para o Brasil melhorar em termos de produtividade. E, por fim, né, só para dizer que esse efeito, né, desses trabalhadores, né, de você ter um impacto no mercado de trabalho afetando, né, afetando muito a renda média dos trabalhadores, o que acontece? Você tem até a volta do emprego, mas o crescimento da renda do trabalho fica muito prejudicado. Foi isso que ocorreu esse ano, né? A massa total de rendimentos, né, recuou bastante. E o governo não teve condições, óbvio, né, de poder comparar, né, e conseguir compensar essa piora ainda, né, da renda do trabalho. Então, isso faz com que a massa total de rendimentos do Brasil, a gente já esperava um recuo, e de forma, né, sistemática se mostrou um recuo expressivo, e talvez a gente consiga aumentar um pouco, né, com a melhora gradual, digamos assim, da informalidade, tá? Isso é muito importante, essa queda da taxa de desemprego a gente espera ainda vem com muita informalidade, e também com, né, uma expansão aí dos auxílios. Mas, de qualquer forma, esse dado de 2002 mostra que a gente consegue, né, recuperar um patamar de 2019, e raramente, né, nos últimos anos, que a gente tem dados desde 2003, só em 2003 nós tivemos um choque muito grande da renda, dessa massa total de rendimentos, e com a crise de 15 e 16, mas nada comparável com esse momento que nós estamos vivendo. Então, o dado agregado mostra uma queda de rendimentos agregados, né? E aí tem todas as transferências de renda do governo, mesmo o governo fazendo transferências, não conseguindo compensar. E, por fim, né, só para finalizar aqui, temos pouco tempo, né, eu acho que a questão do emprego e a renda era já a discussão primordial aí do pós-pandemia, e, infelizmente, a gente não conseguiu, né, achar espaço no orçamento para permitir, né, expandir políticas, né, de renda, né, pelo menos a gente viu que há ainda necessidade, enfim, de permanecer, de prolongar algum, né, expandir o Bolsa Família, haveria sim uma necessidade pelo aumento da pobreza, mas infelizmente, né, o teto dos gastos que deveria prestar esse serviço, né, dos políticos fazerem as boas escolhas, infelizmente escolheram a saída mais fácil, regular as regras, para de alguma forma conseguir ampliar os gastos que são corretos, mas também a gente sabe que nessa conta há gastos que não são eficientes e justos do ponto de vista social. E isso cria todo esse mau humor que nós estamos vivendo no momento. Mas só lembrando, né, claro que a gente está num momento macroeconômico um pouco tenso, né, ruim, de desequilíbrio, né, perdemos um pouco essa âncora fiscal, mas mesmo, né, a gente conseguindo restabelecer o equilíbrio macro, como a gente viu aí no período pós-pandemia, pós-crise de 15 e 16, o crescimento do Brasil ficou muito baixo, né? E um dos argumentos que nós damos para esse baixo crescimento é que, infelizmente, nós vivemos um momento que condição, né, equilíbrio macroeconômico é uma condição necessária, mas não suficiente para o crescimento econômico, né? E nós iniciamos, né, diversas reformas relevantes, né, do ponto de vista de eficiência econômica no Brasil, mas infelizmente, né, perdemos aí o ímpeto. E tem uma discussão aí muito importante no Brasil, né, que é a nossa visão lá no IBRE, é que a gente precisa melhorar realmente, né, esse ambiente de negócios que no Brasil é muito disfuncional. O que acontece no Brasil, né? A gente tem, no fundo, um ambiente que acaba prejudicando as empresas produtivas e atrapalha o crescimento das empresas produtivas. A gente tem uma massa muito grande de empresas com pouca produtividade. E elas, enfim, infelizmente, não têm um impacto, né, uma geração de crescimento, né, e eficiência alocativa muito elevado. E o ambiente de negócio que é disfuncional, né, acaba, de alguma forma, ampliando, né, e gerando essa condição que é muito ruim. Você tem empresas altamente produtivas, mas você tem muitas empresas pouco produtivas, e a
difícil, né, empresas conseguirem, né, crescerem com ganhos de produtividade só em setores muito específicos. Isso é um grande problema no Brasil. Isso faz com que a média brasileira de produtividade seja muito fácil. Mas, por outro lado, existe uma oportunidade muito grande, né? Porque se a gente conseguir melhorar esse ambiente de negócios, e um elemento importante nessa melhora é a reforma tributária, que infelizmente nós deixamos para trás, mas o importante, né, é que talvez, né, com essa reforma do IVA, a gente consiga, de alguma forma, realmente, finalmente, melhorar esse ambiente de negócios, né? Toda essa discussão tributária acaba penalizando as empresas produtivas, e isso a gente sabe, né, que renúncias, né, tributárias, gastos tributários que hoje já estão mais próximos de 4% do PIB, oneram, enfim, né, penalizam o orçamento, tiram o espaço de outras políticas públicas e acaba, é claro, não gerando o resultado que ele gostaria, que é o aumento de produtividade e eficiência locativa. Ou seja, existe um espaço ainda muito grande para o Brasil acelerar o crescimento, não só em determinados investimentos, como a gente já mencionou, então toda a economia verde que está, né, enfim, tão pujante, e é possível o Brasil se beneficiar, há também um espaço enorme para a gente melhorar o ambiente de negócio, mas infelizmente eu acho que isso vai ficar só para 23, que ano de eleição não é um momento adequado, talvez, para grandes reformas. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. Obrigado, Otávio, também. Agora, pessoal, vamos começar a parte de perguntas, vamos conversar um pouco sobre todos os comentários e colocações, tanto o Otávio e a Silvia fizeram, cenários macroeconômicos internacionais, nacionais. Eu queria começar aqui com uma pergunta. Qual a opinião de vocês, como vocês enxergam que esses temas comentados, colocados, podem influenciar em 2022 o mercado de crédito no Brasil? Otávio, Silvia. Bom, eu posso começar, né? Eu acho que eu apresentei, né, em um slide brevemente, né? Nós temos um momento, principalmente para as famílias, eu acho que é um momento delicado, né, gente? Um momento que ainda os indicadores são muito favoráveis, né? Nós vimos nas últimas informações para as famílias no agregado, mas já na margem já vê aumento de custos, né? E um leve aumento, né, da inadimplência, muito pequeno ainda o impacto, mas a gente tem um risco, né, desse aumento de custos pelo mercado, enfim, pelo aumento de juros. E a nossa visão é que o grande problema é que as famílias, né, o crescimento da renda, principalmente no agregado no Brasil, será muito penalizado. Então, esses indicadores, quando a gente coloca, né, de dívida sobre renda, serviço da dívida sobre a renda, né, quando exclui, por exemplo, o crédito imobiliário, já o serviço da dívida sobre a renda já está 27%, né? E isso é um high histórico, né? A gente nunca viu, talvez na série histórica, um valor tão alto. A questão é que isso não seria um problema, né, se a gente tivesse uma perspectiva de crescimento, porque essa ideia do crédito, você dá crédito, a economia acelera. Então, assim, a foto é boa, mas o filme é um pouco preocupante. Por isso que eu acho que o cuidado, enfim, né, de vocês, de todos que avaliam crédito, é olhar com um olhar muito mais cuidadoso para essa heterogeneidade, porque a gente vai ver famílias, trabalhadores que são beneficiados, ficam até imunes, né, esse período aí difícil que vai ser 2022, essa travessia, mas, por outro lado, provavelmente ainda alguma vulnerabilidade que vai ser relevante do ponto de vista macro, mas eu acho que ainda há oportunidades, sim, tem trabalhadores, como eu mostrei, trabalhadores que se beneficiam, e eu acho que é difícil a gente ter um cenário macroeconômico em que todas as famílias são penalizadas. Então, acho que existem ainda heterogeneidade, e é mais difícil fazer avaliação, né, sobre o crédito nesse contexto, e para empresas também, acho que o Otávio pode falar melhor, que também há uma heterogeneidade muito grande também, a minha visão acho que é um pouco nessa linha. Bom, vou usar um gráfico rapidinho para ilustrar algo que eu acho que é importante sobre a parte de crédito. Vou tentar mudar daqui. Bom, o que acontece durante crises econômicas aqui nos Estados Unidos, principalmente em países desenvolvidos, é que o governo tem que acabar emitindo tesouro, né, para conseguir financiar estímulo fiscal. E o que a gente vê normalmente nesses períodos, né, que nem em 2008 e agora aqui durante a pandemia, a gente vê um aumento de emissão de tesouro de curto prazo, porque o mercado tende a absorver isso muito mais rápido e sem
muito impacto negativo no mercado. Então, a gente viu, né, essa linha vermelha, como você consegue ver, quando a gente entra na crise e o governo começa a colocar estímulo no mercado, na economia, você vê um aumento dessa linha vermelha. Mesma coisa aconteceu aqui durante Covid, né, no crash, e aqui aconteceu também durante a crise financeira. Após esse período, né, a gente aumenta a dívida de curto prazo, ou seja, tem um endividamento maior que vai vencer a curto prazo, a menos de um ano, né? Essa que é a definição dessa linha vermelha. E a linha branca, a gente começa a ver uma transição onde esses tesouros começam a vencer e eles começam a emitir a linha vermelha, a linha branca, ou seja, começa a emitir tesouro de longo prazo. Então é isso que a gente está vendo, essa transição no momento. E quando a gente olha a quantidade de emissão, né, de tesouro de longo prazo hoje, é próximo de 620 bilhões o último número, 620 bilhões nos últimos 3 meses foi o que eles lançaram de tesouro de 5 anos acima, né, praticamente. A maioria foi de 5 a 10, entre outros também. Mas dentro disso daí acaba criando, né, um choque de oferta, né? Só que o Banco Central americano vem comprando o quê? Próximo de 35% dessa emissão. E agora eles estão falando que eles vão parar de comprar, né? Então, na nossa visão, se a inflação vai continuar fortalecendo, se a gente continuar vendo, né, se o Banco Central realmente falar, olha, a gente vai diminuir e reduzir a compra, que ele é o último comprador disso, né? Quando a gente olha quem está comprando o tesouro hoje, e quem segura o tesouro, a linha vermelha é a quantidade né, de investimento dentro do Tesouro Nacional Americano entre né, investidores fora dos Estados Unidos. Então essa linha vermelha vem caindo e a linha branca de baixo vem subindo, que seria a compra do Banco Central. Então a gente acha que o que vai acontecer, né, é quem que vai ser o comprador dessa dívida. Então a gente acha que a taxa de juros nos Estados Unidos de longo prazo tem uma grande probabilidade de subir. Isso provavelmente vai causar uma certa mudança na condição financeira em geral. A gente vai ver provavelmente o custo de capital subir, e principalmente na renda fixa ou renda variável, na verdade, dentro de empresas de risco maior. A gente acha que isso não está precificado no mercado, principalmente para o próximo mês, 2 meses. E né, diria até mesmo próximo a 6 meses. A parte de, né, a gente acha que a taxa de juros dos ativos de risco devem subir de forma significativa, dado esse cenário. Então, essa eu acho que é o impacto aí na parte macro. Perfeito. Obrigado, Silvio. Obrigado, Otávio. Mais uma questão aqui, uma pergunta, um pouco, de novo, sobre esse tema de como criar cenários para 22, como planejar a sua empresa ou a condução da família, da vida de cada um para 2022. A gente tem a pandemia, né? Então, olhando para frente, né, para 2022, a gente tem todos os impactos que a gente já conhece da pandemia, tem nova variante que acabou derrubando as bolsas aí, essa nova variante que ainda não tem muita informação. Mas como vocês acreditam que a pandemia continuará impactando em 2022? Enfim, sei que é difícil falar, mas só uma opinião de vocês aqui sobre o tema. Esse é um tema que todo mundo quer ouvir. Bom, né? Posso começar? É difícil porque né, a gente não entende tanto, né, de vírus, nem os epidemiologistas entendem bem, né, o que está acontecendo. Todo mundo conhece um pouquinho mais agora. Agora todos somos especialistas. Mas, de qualquer forma, eu acho que, pelo menos por enquanto, eu acho que não é algo que me preocupa tanto, apesar né, de ser sempre um momento difícil, né, de gerar uma certa estresse, né? Porque, pelo menos por enquanto, né, e aí pode ser um evento, talvez realmente em algumas regiões que você não tem vacinação, que estão mais vulneráveis, isso realmente pode ser um cenário mais negativo e contaminar o Brasil por esse cenário negativo. A questão é que no Brasil, pelo menos o avanço da vacinação e o que a gente sabe até o momento dessas variantes, parece que realmente vai ter algumas restrições, né? A gente vai ter que continuar usando máscaras, vamos ter que ter talvez alguns eventos, né, esses grandes eventos que a gente gostaria de retomar, por exemplo, carnaval, fim de ano, eu acho que a gente vai ter que avaliar melhor os ganhos, os benefícios, né, e os custos, os possíveis riscos dessas relações, porque realmente pandemia é um evento, né, a gente aprende com a Ásia, é possível controlar,
mas a gente tem custos sociais, mas isso não quer dizer que são custos econômicos extremamente elevados. E, novamente, são setores, né, principalmente de entretenimento, que acabam sofrendo muito, né, principalmente desses grandes eventos, mas eu acho que fora isso, se a gente conseguir, né, se adaptar a isso, a gente consegue, né, até o momento que a gente está vivendo agora, eu não consigo ter uma visão tão negativa sobre isso, só se realmente for uma variante que nenhuma vacina e coisas do gênero. Mas nesse contexto é aprender a lidar com esses riscos que são da pandemia, né? E espero que isso não seja um evento realmente dramático em outras regiões, a ponto de contaminar o cenário internacional como um todo. Mas no Brasil, eu acho que a gente até avançou rapidamente na vacinação, e eu acho que isso é uma questão importante. A gente tem capacidade de vacinar. Eu confio bastante nessa nossa capacidade de vacinação e conseguir, enfim, rapidamente vacinar novas vacinas, se for necessário. Mas, enfim, sempre é uma questão difícil aí de mapear todos os riscos envolvidos. Bom, brevemente, eu acho que o que a gente viu desde a crise, né, a pandemia, na verdade, foi essa dependência fiscal e monetária, que eu acho que não deve mudar muito, né, principalmente na parte fiscal. A independência do Banco Central aqui dos Estados Unidos praticamente acabou, né? Então, a junção entre políticas fiscais e monetárias vai ser um tema novo, na minha opinião. Eu acho que dentro da parte do consumidor, a parte inflacionária, eu acho que o próximo dominó aí vai ser o preço de comida, né? O preço de aluguel também deve começar a subir aqui nos Estados Unidos, vai ter um impacto, mas o investidor tem que começar a pensar, investidor, até mesmo empreendedor, quem for, pensar um pouco mais sobre o custo de capital, né? Quando o custo de capital, a gente passou por aqui nos Estados Unidos e países envolvidos muitos anos, né, já no qual o custo de capital, na verdade, vem caindo, né, há um tempo, dado, né, a parte inflacionária que não vem subindo, e segundo também, né, essa redução aí no corte da taxa de juros, principalmente na de longo prazo, que vem caindo há décadas já, né? Então, a gente acha que o custo de capital vai começar a subir, e isso vai mudar um pouco como a gente acaba olhando, principalmente investimentos na parte de lucratividade, né? Hoje em dia, aqui no mercado dos Estados Unidos, ninguém olha para uma empresa com relação ao seu lucro atual, ou quando que a empresa vai, na verdade, começar a ganhar, a gerar fluxo de capital, né? Então, a ideia tem sido sempre em vendas, né? Então, quanto mais você ganha mercado, melhor você acaba ganhando com relação ao seu mercado de capitalização de mercado. Então, eu acho que isso vai mudar um pouco, né? A gente vai começar a olhar a parte de margem, margem vai ser na margem de lucro vai ser uma parte que vai se tornar algo importante, e eu acho que a parte de liderança do mercado vai mudar muito. Então, a gente vai começar a ver algumas empresas, principalmente na parte de recursos naturais, começando a liderar um pouco o mercado mais do que, por exemplo, as empresas até mesmo de tecnologia. Isso não é o fim do mundo, na verdade, é apenas uma mudança de liderança natural que acontece durante mudanças de regime macroeconômico. Obrigado, Otávio Silva. Silva, agora uma pergunta mais para você aqui. Você comentou temas da política fiscal brasileira, PEC dos precatórios, enfim, teto de gastos. Queria que você puder explicar um pouco mais esse tema taxa de juros, câmbio, PIB, gastos do governo, como que você vê essa conexão para 2022? Bom, Cássio, antes de falar de 22, eu quero fazer um breve comentário sobre uma análise histórica, né? Eu acho que é extremamente importante. O Brasil conviveu muitos anos, né, até antes da crise de 14, com juros reais muito elevados, né? E a gente fala, não é o juro só observado, mas as medidas de juro neutro, né, de uma economia, porque o sintoma de que os gastos estão elevados ou não há sustentabilidade fiscal, isso se traduz não só em juro observado, mas estimativa de juro neutro mais elevado. Juro neutro, né, é aquele juro que não gera inflação e permite, né, que a gente tenha pleno emprego, né, de alguma forma a gente crescer de acordo com o potencial da economia. A gente não observa essa variável, é dificílimo calcular, mas tem um estudo muito interessante do Samuel Pessoa, que é pesquisador do IBRE também, e Braulio Borges, no nosso site, e ele mostra essa decomposição do juro neutro no Brasil, e é muito simples explicar, né? Os gastos cresciam 6% em termos reais, né? Então, houve todo esse período aí de crescimento, então a gente conviveu com juros reais
né, de mais de 10%, algo astronômico, né? Você tem que tirar a demanda, né, da privada, porque o governo está ali, né, colocando mais lenha na fogueira, e logo, para não ter inflação, e a inflação não explodiu no Brasil, né, esse juro mais alto. E agora a gente está vivendo um momento, né, que o teto dos gastos foi essa amarra, né? A gente conseguiu controlar os gastos como proporção do PIB, e não só no curto prazo, ele criou uma expectativa de redução, que a gente voltasse aquele gasto como proporção do PIB ao patamar, digamos, bem mais razoável, de 15%, 16%, 15% do PIB, lá em 10 anos, né? E isso criou uma expectativa e logo o juro real, né, derreteu, graças a Deus, e a gente criou, né, a foto ainda não era muito boa lá de 19%, 100%, mas o filme era muito bom, né, de a gente observar. O que aconteceu agora é que seria natural, né? O teto ele é uma marra muito grande, né? E você quer de alguma forma gastar, porque há realmente, né? Eu acho que o Thiago colocou muito bem isso lá nos Estados Unidos e no Brasil também. Essa pandemia ela demanda política fiscal, ela demanda gasto. Só que no Brasil a gente já tem restrições fiscais enormes. A gente não tem espaço para aumentar a carga tributária como outros países da América Latina, que ainda tem uma carga tributária mais baixa. E a gente tem já, enfim, todas as nossas dificuldades. Então, e é um ano de eleição, né? Então, o que aconteceu? O governo aproveitou e o momento, né, para tentar justificar uma necessidade de gastos sociais, não quis remanejar os gastos, né, os gastos obrigatórios. E aí criou o quê? Que não só os gastos até não vão crescer tanto em 22, mas o déficit vai aumentar. Eu acho que esse é importante. A gente já tem previsões de aumento do déficit público ano que vem. Mas também, quando a gente faz a conta longa, né, a gente não vê sustentabilidade. Então, esse canal, né, de mais gastos, ou num aspecto também de fim de arcabouço fiscal vigente, ou sem saber realmente qual será o arcabouço, gera mais risco, gera mais inflação. E é até difícil politicamente entender, né, talvez tentando não ser negativa aqui, é que o benefício de bular as regras eu não vejo, porque o custo econômico é tão alto e tem impactos políticos também. Eu acho que o ano que vem não vai ser fácil, não, para o próprio governo, né, manter a popularidade alta com a economia sofrendo consequências fiscais também. Obrigado, Silvia, obrigado. Otávio, uma pergunta aqui para você. Você chegou a comentar ali, mostrou um slide, botou um suspense, essa relação aí China-Estados Unidos, como é que você vê o cenário, qual o potencial que tem de desestabilizar ou não o cenário econômico internacional em 22? Boa pergunta. Eu acho que a China, na verdade, né, tem sido um grande motor da economia global nos últimos anos, desde a crise financeira de 2008, foi responsável próximo de 60% do crescimento global, né, com relação ao PIB. Então, a gente tem uma opinião, na verdade, negativa com relação à China, né? A gente acha que países em geral que dependem de commodities, na compra de commodities, talvez terão um impacto negativo nos próximos anos. Então, o modelo econômico chinês, né, que a gente estuda já há muitos anos aqui na Crescent, e a gente tem uma posição negativa com relação ao câmbio chinês, na verdade. Se você olha a parte de crédito, né, uma bolha de crédito, eles têm próximo de 340% de dívida com relação ao PIB, esse é uma das maiores desequilíbrios né, na parte de dívida com relação ao PIB no mundo. Então, né, quando a gente acaba comparando os Estados Unidos e países da Europa, Japão, entre outros, que podem aí perder o seu poder com relação à China, né, é importante lembrar que a China também está muito endividada. E o grande problema da China, na verdade, né, é essa liderança política que acaba, né, comendo muitos dos seus ganhos nos anos, que a gente já enxerga isso como um problema há um tempo. A parte imobiliária tem sido também algo que é algo que a gente tem um pouco de receio sobre, principalmente a parte de valoração da parte de imóveis residenciais e comerciais dentro da China. A gente já viu, né, a parte de capital saindo, né, do mercado chinês, esse fluxo de capital saindo da China, principalmente na parte da sociedade que seriam de classe alta, isso acaba causando um impacto, uma pressão com relação ao câmbio chinês. E a gente acha que a gente entrou num período, numa tendência de desglobalização, desde que o Trump entrou.
em 2016, e desde que saiu, na verdade, a gente está vendo a continuação disso, na nossa opinião. O que a gente acha que isso vai gerar é que uma das razões que a gente não viu inflação foi por causa da globalização. Não? Agora a gente está vendo o contrário dessa tendência e a gente enxerga isso como algo mais inflacionário. Então, mais uma vez, não quero soar como tudo é notícia negativa, eu acho que tem muitas coisas que dá para acabar aproveitando desse mercado, mas eu acho que a China não é um país que a gente vem investindo, na verdade, a gente tem posições contrárias, principalmente vendidas, né, na moeda chinesa, é uma posição muito barata, né, ninguém aposta contra a moeda chinesa, então a volatilidade implícita é quase, né, mínima, até mesmo a de Hong Kong, né, a moeda de Hong Kong. Então são choques que podem acontecer, que não precisam acontecer, eu não preciso estar certo nisso, mas que se acontecerem, existem formas de você ganhar muito dinheiro sem colocar muito dinheiro investido. Então, são formas assimétricas, né, de você investir. Então, são muito interessantes para quem quer fazer um tipo de hedge no seu portfólio. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente enxerga, um risco de desvalorização cambial, ao mesmo tempo um problema na parte de crédito, né? Se você olha o mercado acionário hoje da China, né, principalmente a parte de empresas na indústria tecnológica, entre outros também, até mesmo na parte financeira, de tecnologia, algumas já perderam, a Alibaba já perdeu mais de $1 trilhão de capitalização de mercado nos últimos meses. Então, isso tudo são mais uma vez aquele efeito dominó que ocorrendo numa área como a China. A gente viu o problema da grande, da Evergrande, né, que era a empresa que também é controladora de várias partes na parte de imóveis dos do Canadá, e essa encrenca, né, entre Estados Unidos e China não deve acabar hoje, né? Então, essa situação da desglobalização é algo que deve continuar e deve continuar, na nossa opinião, pressionando a economia chinesa a ter problemas. Então, a gente está com foco mais em países que devem se beneficiar de recursos naturais, países que, na verdade, até mesmo o Canadá sendo um deles, e entre outros, até mesmo talvez até o Brasil, outras partes da América Latina que, na verdade, se beneficiam desse cenário macroeconômico que a gente enxerga para os próximos anos. Obrigado, Otávio. Visões bem interessantes aqui. Eu queria, para fechar, pessoal, já que muitas das mensagens aqui acabaram, né, é a realidade, né, um pouco para o negativos aqui, o que a gente poderia falar aqui de destaques positivos, temas para a gente se fixar e caminhos para a economia e para o crédito em 2022? Silvia. Bom, é um momento difícil de ser muito otimista, mas eu vou tentar aqui colocar alguns avanços e algumas... Primeiro, eu acho que é um ano difícil, sem dúvida, já seria difícil, ano de eleição, a gente sabe, sempre complicado no Brasil. Eu só espero que na eleição a gente consiga discutir mais as escolhas, né, de política econômica. Eu acho que isso seria um grande avanço, porque... Na verdade, né, como eu já tinha comentado, eu acho que existe, né, pelo menos a gente está vendo hoje, um custo, né, muito rápido, né, do ponto de vista econômico, de políticas que desviam, né, daquela trajetória inicial que foi gerada lá depois do início do governo Temer, né? Porque não existe muita solução, não existe bala de prata, entendeu? Para resolver o problema brasileiro se a gente não resolver a questão fiscal, né? A questão fiscal acaba gerando eventos, crises recorrentes, né? E de alguma forma essas crises recorrentes elas estão ficando, né, nesse cenário internacional tão difícil, inflacionário, porque novamente se tivesse num mundo não inflacionário, um mundo, né, muito pujante, seria muito mais fácil a gente acomodar, enfim, esses desafios domésticos. Mas nesse momento a gente realmente, infelizmente, a gente acaba sofrendo muito. Então, a visão que eu tenho, né, talvez não tão negativa, é que há custos políticos, né, elevados do desvio em relação a essas, enfim, a manter, pelo menos preservar ou reduzir os gastos obrigatórios, né, pelo menos tentar um controle
fiscal, porque não há muita saída. Então, os ganhos econômicos, talvez lá no período, né, dos últimos anos, a gente viu isso antes da crise de 2014, né? Os gastos cresciam e ninguém percebia absolutamente nada, né? Hoje realmente está na ordem do dia. Então, acho que esse é um primeiro avanço. O segundo avanço, que eu acho que é interessante, é que, apesar de todas as dificuldades, vários estados, né, por crises, né, que sofreram, vários estados né, conseguiram avançar em políticas econômicas mais adequadas, né? A gente tem exemplos de estados, né, que conseguiram realmente iniciar processos, enfim, de avaliação de políticas públicas, separar política de estado de política de governo, conseguir perenizar algumas políticas públicas. A gente tem o estado do Ceará, mesmo o Rio Grande do Sul. Enfim, é algo que há iniciativas, não acho que é negativo totalmente em relação a isso, mas o Brasil sempre assim, né? Sempre a gente gosta de flertar com cenários mais negativos, mas, em geral, quando a gente chega a situações muito ruins, há um retrocesso, ou seja, não há benefícios políticos continuar nessa linha. E eu acho que a eleição vai voltar um pouco nessa discussão de questões, né, políticas sociais, mas também com sustentabilidade fiscal, né? Porque sem isso, a gente já viu isso lá em outros momentos, não tem ganhos, né, de emprego, renda, e a população, que é isso, né? Tanto que o mau humor da população, das nossas sondagens mostram isso, né? Sem crescimento econômico, sem geração de renda e inflação controlada, é pior para o político. E só para finalizar, né, eu acho que não tem nenhuma política social capaz de compensar a ausência do crescimento econômico. Então, essa estagnação do crescimento, ela ajuda, pelo menos, a talvez a gente ter um 23, né, melhor. Eu espero. Tá, Cássio, então, espero esse cenário, sim, tá? Mas eu acho que vai ser um ano difícil ainda, com muita volatilidade e incerteza, e com oportunidades também, porque há setores que ficam praticamente imunes a esse vai e vem da economia em 22. Bom, eu acho que se você olhar na parte de probabilidades e o que está precificado no mercado hoje, na parte do Brasil, eu acho que está começando a ficar muito interessante, né? Eu acho... comparado com os Estados Unidos, a parte de valoração das empresas, hoje você encontra empresas no Brasil negociando próximo de 2, 3 vezes o que eles podem gerar na parte de fluxo de caixa anual. Só para comparar, né, nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas aqui de tecnologia, muitas delas estão vendendo próximo de 30 vezes o que eles ganham de vendas, não fluxo de caixa, vendas anual, 30 vezes. Né, algumas 50, tá? Então, assim, a comparação de valoração entre Brasil e Estados Unidos é extrema. E quando você começa a pensar num país que pode se beneficiar da situação da parte de commodities, se eu começar a olhar o que checa, né, de coisas positivas no Brasil, existem várias coisas interessantes. O único motivo que a gente não começou a alocar capital ainda no Brasil tem sido a parte política, né? Infelizmente, a parte política do ano que vem é a grande incerteza, né, da parte do Brasil. Eu acho que se a gente não tiver uma mudança extrema, né, na minha opinião, uma mudança extrema, eu acho que a gente vai ter uma luz verde para investir no Brasil. Então, se a gente encontrar algo que não esteja precificado, que é o caso, a gente vai começar a alocar capital. Então, esse tem sido o interesse, em procurar quais seriam as probabilidades de acertar algo e sem, né, perder muito dinheiro caso esteja errado. Então, eu acho que o Brasil está começando a chegar no nível extremo na parte de como o Ibovespa vem né, já performando há um tempo, muito mal, né, comparado com outros lugares. E, na minha opinião, isso é uma parte positiva, não é uma parte negativa. Então, eu não estou tão negativo com relação à parte do Brasil, na verdade. Acho que estou de olho na parte das eleições. Se a gente vê uma luz verde na parte de política, que não vai ser nada, uma mudança muito louca, eu espero que não, né? Eu acho que aí acho que a gente vai ter um momento interessante. Outras coisas que eu acho que são interessantes no mundo, como a parte positiva, vai ser o mercado de commodities, né? Acho que vai ter um período hoje, o brasileiro, ele tem que pensar, acima de tudo, não, né? Às vezes o brasileiro pensa na riqueza nacional, na riqueza ser rico em reais, né? Mas para o brasileiro ele tem que pensar em níveis internacionais, porque a cada dia que passa e o real perde valor, né? Você está perdendo também o valor com relação a padrões internacionais. Então o brasileiro tem que pensar muito
aonde que ele estaciona o seu capital. Essa é a parte mais importante. E ativos tangíveis, né, dentro de commodities, até mesmo ouro, prata, o que for que cada um acha, alguns gostam de imóveis, né, que entendem desse mercado, acho que são todas formas diferentes de você se proteger com relação a essa perda, né, essa diluição monetária que ocorre durante anos e anos em qualquer economia global hoje, dado essa situação de endividamento. Então, quando você sabe disso, e você sabe que o valor de ativos tendem a subir com relação ao preço local de uma moeda, né, de qualquer lugar do mundo, você tem que estar sempre atento a não ficar né, tendo muito caixa. Então, essa que na minha opinião, seria uma das coisas principais que o investidor no Brasil tem que prestar atenção. Mas o cenário, né, vão ter partes negativas, né? Os Estados Unidos provavelmente vai ter que subir a taxa de juros um pouco, né? E não é nada o que a gente vê no Brasil. Olha, o Brasil subiu a taxa Selic de uma forma que a gente não viu nenhum banco central do mundo todo subir. Então, se a gente comparar o que os Estados Unidos, como que eles vêm lidando com o problema inflacionário com relação ao Brasil, não tem comparação, né? Aqui nos Estados Unidos a gente está com um déficit gêmeo de 2 dígitos, né? Eles estão injetando mais 200 a 400 bilhões de dólares na economia nos próximos, até junho ou que for do ano que vem, né? Que eles estão decidindo ainda. Estão levando a taxa de juros a 0%, ela vai ficar 0% nos próximos anos, e acima de tudo eles estão falando, olha, para quem faz né, projetos de desenvolvimento de recursos naturais, olha, a gente vai ter uma revolução verde agora, e a gente vai deixar muito complicado, né, vai aumentar a complexidade para você conseguir desenvolver esse tipo de projeto. Então, como é que você não vai gerar um problema inflacionário num país desenvolvido? O Brasil está num cenário muito diferente desse, na minha opinião. Mas é lógico que vai ser afetado, né? Se acontecer alguma coisa aqui, vai afetar o Brasil. Mas eu estou de olho, porque eu acho que pode gerar uma oportunidade interessante para o Brasil se a parte política não atrapalhar. Muito obrigado, Otávio, Silva. Pessoal, chegamos no nosso horário aqui para finalizar a conversa. Gostaria de agradecer muito a participação da Silvia, do Otávio, todos os convidados aqui presentes com a gente. Foi realmente uma conversa muito boa. Pessoal, continue nos acompanhando a COD nas redes sociais, para ficar por dentro das próximas lives e de muitos conteúdos interessantes que continuaremos a publicar junto com vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite.